Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Quando o assunto é auditoria e consultoria, existem 4 corporações conhecidas como as Big Four. Nesse concorrido mercado, são elas que dominam. Sonho de estágio e de carreira de vários alunos de administração? Conheça. Deloitte, com sede em Nova York, nos Estados Unidos, e presente em 150 países. É considerada a maior empresa de contabilidade do mundo. Também conhecida como PwC, a PricewaterhouseCoopers está sediada em Londres, na Inglaterra, e atua no Brasil desde 1915. A Ernst Young, ou simplesmente EY, é sediada em Londres, na Inglaterra, e atua em 28 regiões agrupadas em 4 áreas geográficas: Américas, Europa, Oriente Médio, Índia e África, Ásia e Japão. E, finalmente, temos a KPMG, com presença em 155 países. Sua sede fica em Amsterdã, na Holanda, e ela é a 4ª companhia que compõe esse tão seleto grupo. Hoje falaremos de suas áreas de atuação, do mercado e de suas culturas organizacionais. Também daremos dicas de como se preparar para os processos seletivos dessas empresas. Inclusive, um deles está aberto. Quer saber mais? Então, cola com a gente. Senhoras e senhores, hoje falaremos das Big Four. Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. Hoje, como já dito na nossa introdução, vamos falar das Big Four. E para isso a gente trouxe aqui 3 estudantes de administração, cada um trabalhando numa área diferente em uma empresa diferente. Com a gente aqui hoje temos a Viviane da Silva Ribeiro, que está no 8º período de administração, e ela é analista de negócios Risk Advisory da Deloitte. Fala, Viviane, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso e vamos curtir essa noite, nesse momento, para falar um pouquinho da nossa área. Muito legal, obrigado pela sua presença. Temos também a Vanessa Lima, ela está no 6º período de administração, mas ela já é formada em ciências atuariais, formada em 2015, não é isso, Vanessa? E você trabalha como gerente de serviços financeiros e atuariais na Ernst Young, correto? Exatamente. Boa noite, pessoal. Obrigado pela sua presença, Vanessa. E para fechar o nosso quadro de entrevistados, temos o Bernardo Rezende Estefá, que está no 7º período de administração e ele é trainee de Corporate Finance pela KPMG. Fala, Bernardo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que a gente consiga contribuir um pouco para vocês saberem um pouco mais sobre as Big Four. É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Para quem está ouvindo a gente, vocês estão conversando com pessoas que trabalham em empresas que muito possivelmente vários de vocês também vão ter alguma experiência nisso, viu? A gente que estuda administração são grandes referências no mercado, essas empresas. Bom, para começar esse bate-papo, então, eu queria começar com a Vanessa Lima. Vanessa, você podia falar um pouquinho da Ernst Young sobre a empresa de maneira geral, as áreas de atuação, a participação da empresa no mercado nacional, internacional, as empresas que vocês prestam serviços e a história da empresa de maneira geral, por favor. A EY, né, é uma empresa global, como as outras companhias que já foram citadas. A gente trabalha com, atualmente, 5 grandes áreas, né, que é a Assurance, que é a parte que faz auditoria, Consulting, consultoria, Tax, impostos, Strategy e Transactions, e FSO, que é a parte de serviços financeiros, que basicamente é a parte que eu trabalho hoje em dia. Contando rapidamente a história da EY, os nossos grandes números, a EY é uma empresa global, né, que atualmente ela tem em média 270 mil funcionários espalhados por 700 escritórios em 150 países do mundo, basicamente. Com relação ao Brasil, na última validação que foi feita, a gente estava com quase 5 mil funcionários. Aí a gente tem escritórios em Blumenau, Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador e São Paulo. São Paulo é o nosso maior escritório atualmente, né? Então, com relação aos nossos valores
o princípio mais forte da UI atualmente é buscar um mundo de negócios melhor, um mundo corporativo melhor, construir um mundo de negócios melhor. E a gente visa isso pautando nossos valores totalmente na ética, no compromisso com a qualidade. A gente está sempre falando sobre criar confiança, sobre desenvolver líderes excepcionais, sobre investir na educação qualificada. A gente tem uma universidade corporativa, que é a UIU, que é uma universidade corporativa que foi premiada, inclusive. Então, a gente conta muito de formar equipes de alta excelência no Brasil. A gente atua com grandes clientes, mas eu vou trazer alguns dados também um pouco mais antigos. Um ponto que vale muito a pena reforçar é que em 2012, que foi um ano antes de eu ter entrado na companhia, a UI acabou se tornando apoiadora oficial dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Isso foi muito importante, muito legal. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de atuar em alguns projetos ligados aos jogos. Então, que barato. Acabei participando de alguns jogos por conta da empresa. A gente, inclusive, tinha aquelas casas de acolhimento. A gente teve uma que foi premiada como a melhor casa corporativa na época. Então, o alinhamento dos valores do movimento olímpico, essa valorização também foi muito legal e importante nessa época. Com relação aos dados de 2017, segundo a Fast Company, nós auditamos 8 das 10 empresas mais inovadoras do mundo. E também auditamos 5 das 10 companhias mais admiradas do mundo, segundo aquela revista Fortunes, né? Incluindo a top 3 Apple, Google e Amazon. Essa informação a gente é autorizada a divulgar, até porque está postado, está na revista. No ano passado, a UI foi classificada como a 7ª maior organização privada dos Estados Unidos, o que reforça a força da companhia, o comprometimento com o trabalho, com o desenvolvimento das pessoas, nosso comprometimento com a comunidade, de incentivar voluntários. Nós também temos algumas ações específicas com relação aos grupos de LGBT, com relação à inclusão social, pessoas com alguma deficiência. Então, basicamente é isso. Maravilha. Passando a bola para você, Bernardo, conta um pouco para a gente da KPMG, nesses mesmos aspectos que eu perguntei para a Vanessa, por favor. Então, a KPMG ela é uma rede global de firmas independentes. Elas prestam serviços de tax, auditoria e advisory, principalmente. Dentro de advisory, que é a parte de consultoria, gestão e estratégia, você vai achar consultoria empresarial, governança corporativa, assessoria financeira, risk management, compliance, M&A, que são fusões e aquisições, reestruturação, inovação, tecnologia. Ela hoje está presente em mais de 147 países. Ela tem mais de 219 mil profissionais no mundo todo. Ela é das 4 Big Four, talvez a menor em termos de número de profissionais, mas elas têm números bem parecidos. No Brasil, nós somos mais de 5 mil profissionais. Nós estamos presentes em 13 estados, 22 cidades. Tem uma sede imensa em São Paulo. Ela tem uma história bem longa. Ela foi formada em 1987, mas a história da empresa remonta a mais de 100 anos, como a maioria das Big Four. Todas elas são de 1800 e muito. Eu trabalho em Corporate Finance, com Valuation e M&A. A empresa ela tem um foco muito no profissional, capital humano que ela vende. Então, ela tem o foco no desenvolvimento profissional. Ela sempre diz que ela tem um time de pessoas extraordinárias. Então, eles focam muito nisso. Nós temos a nossa Business School, que é a KPMG Business School. Eles exigem da gente pelo menos 40 horas de treinamento anuais, mas a gente fez bem mais do que isso. Eles apoiam iniciativas sociais e eles têm também muito esse foco de criar um mundo de negócios melhor, de pegar o cliente pela mão e conduzir o cliente por esse mundo de mudanças. Por exemplo, agora nós estamos vivendo essa situação toda do Covid e a KPMG está pegando o cliente, dando todo o suporte para que ele possa enfrentar da melhor maneira possível e da maneira mais inteligente. Isso é uma marca excepcional da empresa.
eles também têm um foco muito grande em promover diversidade. Diversidade é um dos pilares, e eles respeitam muito isso. Nós temos os grupos que são o KNOW, que é um centro de inclusão e diversidade para mulheres, que coordena as iniciativas para equidade de gêneros, para ampliação da participação de mulheres na liderança da firma e no mundo de negócios. O Buddies, que promove a inclusão de PCDs, que assessora a empresa em adaptar a estrutura física para que possa receber pessoas que têm necessidades diferenciadas. Tem o Ebony, que é um grupo de visibilidade às questões raciais e étnicas, que ele visa aumentar a representatividade, mas não só a representatividade, ele visa mudar o mindset no mundo corporativo, porque nós entendemos que é inadmissível ter uma questão como racismo dentro do meio corporativo. Isso não pode existir. Então, eles acompanham isso muito de perto. E tem o Voices, que é um grupo LGBTQIA+, do qual eu faço parte, inclusive. Eu posso ser abertamente gay na empresa. Isso não é uma questão. Inclusive, se for uma questão, tá errado. A empresa exatamente. Tem esse entendimento. Nós temos na KPMG o primeiro caso de uma executiva transexual, foi uma sócia da KPMG, ela transicionou com apoio da empresa, liderando o time dela. E foi dado todo o apoio para a profissional, que é a Daniele Torres, é um caso famoso, e ela transicionou liderando o time dela. O time teve suporte também para saber como recepcionar isso. Foram feitas iniciativas dentro da empresa toda e nós somos muito comprometidos com a diversidade em todos os aspectos. A Daniele hoje, ela está em Nova York, no escritório de lá, e ela é sócia do escritório de lá. Acho que é basicamente isso que eu tenho a dizer da empresa. É um lugar incrível para trabalhar. Pô, muito bacana. É legal ver você se sentindo, tipo assim, pertencendo ao lugar onde você trabalha. E a empresa sendo essa coisa de 1800, você vê que o 1800 ficou no século retrasado mesmo, porque é importantíssimo que as empresas se modernizem nesses aspectos e nessas pautas todas que você muito bem descreveu aí. Muito legal. Com certeza, isso é muito importante e nós tentamos interpretar o tempo que a gente vive e passar isso para o cliente. Nós aconselhamos o cliente, então nós temos essa responsabilidade de saber como está funcionando o meio corporativo no nosso tempo. Por exemplo, nós temos uma questão, um compromisso de ter impacto de carbono zero. Sim. Isso é um reflexo do tempo que a gente vive. Exatamente. As empresas, de maneira geral, se quiserem sobreviver, eu tenho essa sensação, tá? Isso é achismo meu, opinião do João aqui. Que as empresas que querem sobreviver no mundo hoje em dia e daqui para frente têm que estar atentas a todas essas questões, porque isso não é só um valor moral individual das pessoas que estão trabalhando na própria empresa, mas da sociedade de maneira geral, né? Os próprios clientes sentem isso. Você tem uma gama enorme de clientes que deixa de fazer contrato com empresas que não sigam essa progressão da sociedade, que não, é um progressismo importantíssimo. Quanto aos clientes, você perguntou, então, eu acho que as meninas vão concordar comigo, dentro das Big Four a gente tem uma necessidade de sigilo muito grande por parte dos funcionários para preservar a nossa independência como firma, então a gente não revela muito a identidade dos clientes, mas o que eu posso falar é que são algumas das maiores empresas brasileiras, algumas das maiores marcas do mundo, e você vai ter gestores de fundo de investimento, concessionárias, aeroportos, portos, rodovias, varejo, agências reguladoras, governos, mas é pouca coisa que a gente dá publicidade. Ano passado nós fomos premiados não foi bem uma fusão, mas pelo deal da Embraer-Boeing. Fomos nós que fizemos e a esse foi dado publicidade e a KPMG hoje é reconhecida como líder global em transações de M&A até 500 milhões. É o máximo que eu posso falar sobre. Pô, eu acho esses números assustadores. Mas é muito bacana. No trabalho você vê que não é, não. Você vê números bem maiores. Você vê que esse negócio de susto é uma questão de perspectiva, né? Sim. Deixa eu passar a bola para Viviane um pouco. Viviane, conta então a história da Deloitte pra gente, por favor. Então, vamos lá. A Deloitte, ela é uma empresa só no Brasil com mais de 100 anos. Em 2011, ela completou 100 anos aqui no Brasil. Ela é uma empresa que, em 2019, nós computamos 312 mil profissionais
Estamos presentes em mais de 150 países e com 90.540 contratações. Estamos falando de 2019, a gente nem está comentando todo o histórico, né? É uma empresa que está presente em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, entre vários outros, né, estados do Brasil. Presta serviços de consultoria empresarial, auditoria, consultoria empresarial, consultoria financeira, consultoria de riscos, consultoria tributária, e todas essas áreas também são divididas em pequenos outros trabalhos, né? Como, por exemplo, consultoria empresarial vai pegar também a parte de valuation, o Risk Advisory vai pegar tanto riscos estratégicos, de reputação, que é a parte que eu faço parte, né? Financeiro, regulatório, operacional e principalmente o que mais está em ênfase agora, a questão de risco cibernético. E o que é o risco cibernético? Risco cibernético, a Deloitte ela vai, assim como as demais, né, ela vai avaliar a estrutura virtual da empresa. Vai pegar desde situações de LGPD, né, toda a análise, todo o acompanhamento de possíveis situações de invasão cibernética, qualquer tipo de coisa envolvida com a questão mais sistêmica, propriamente dita. Desde a parte regulatória, a parte operacional, dando consultoria, a parte de auditoria da própria segurança cibernética, entre outros serviços menores, né? Muito legal. E como é que é a cultura organizacional da Deloitte? Bom, a Deloitte, a missão dela é causar o melhor impacto. Então, a Deloitte, ela tem como cultura o crer, que na verdade é confiabilidade, responsabilidade, empreendedorismo e relevância. Então ela aplica esses 4 pontos para tudo e qualquer trabalho, desde um trabalho menor, de um menor custo, aos grandes trabalhos. Inclusive a Deloitte, em 2020, ganhou prêmios de melhor, né, Great Place to Work, melhor lugar para trabalhar, e também melhor lugar para trabalhar para mulher. Então, acho que são prêmios, assim, importantes, né, de serem comentados. Com certeza. Eu fico vendo vocês falando, eu me sinto, tipo assim, falando com a galera que trabalha na CIA da administração, sabe? Nas famosas, nas grandes corporações. Eu achei legal que vocês 3 descreveram uma cultura organizacional que ela é muito similar. Não similar, mas que conversam, né, entre si. Eu queria fazer uma pergunta pessoal. Já vou eu fugir do roteiro aqui agora, hein? Eu queria fazer uma pergunta pessoal para cada um de vocês, é coisa simples. Mas a Ernst Young, ela, por exemplo, ela é sediada em Londres, perfeito? A KPMG é na Holanda e a Deloitte tem sede em Nova York, certo? Tem. Beleza, então vamos lá. Vocês trabalham numa multinacional que, como vocês mesmos descreveram, empregam uma cacetada de gente. Não só no Brasil afora, como no mundo afora. Vocês pensam em tentar fazer uma carreira internacional dentro da empresa? Pode começar, Vanessa. Então, a UI tem alguns programas de mobilidade que são muito interessantes. A gente chama de intercâmbios, né? Onde um profissional pode ir fazer algum projeto específico fora e aí a gente recebe profissionais de fora. Atualmente, eu não penso em construir uma carreira fora do Brasil, porque minha vida é totalmente estruturada aqui, mas eu gostaria de ter a oportunidade de atuar em projetos fora. Mas vou contar só uma particularidadezinha da UI. Fica à vontade. A UI tem uma estrutura de carreira muito, muito sólida. Mais pra frente a gente vai acabar entrando também nesse ponto. Mas quando você é promovido a gerente, a UI te oferece uma semana de treinamento, que a gente chama de milestones, né, o treinamento. Esse treinamento é oferecido para todos os novos gerentes seniors, e, se eu não me engano, novos diretores. E ele é realizado em Orlando, todos os anos.
Ano passado foi meu ano de promoção, então eu fiz esse treinamento durante uma semana no Marriott de Orlando, com todos os novos gerentes Américas. Então foi uma super oportunidade, assim, de conhecer pessoas de vários lugares. A língua oficial, né, acaba sendo o inglês, mas as turmas você escolhe se você quer participar das turmas em português, em espanhol ou em inglês. Então você acaba tendo essa vivência. Existem muitos projetos que às vezes demandam profissionais específicos. Tem um gerente sênior da minha área que acabou precisando atender um projeto em Londres, então ele ficou 3 meses alocado no escritório de lá. É bem nesse sentido. Pô, bacana. E você, Bernardo, tem vontade de fazer uma carreira internacional? Então, tenho vontade de fazer uma carreira internacional, sim. Não tô com isso programado para agora, mas o que a Vanessa falou é muito verdade. Por exemplo, a gente faz muito projeto com pessoal de fora, profissionais às vezes de 4, 5, 6 países diferentes, e eu tenho vontade de ir para fora sim, mais para frente, até para poder fazer mestrado e tudo mais. Mas por agora eu só tô focando em me formar, que só faltam 2 períodos. Força, guerreiro! Tô nessa. Mas, com certeza. E até o caso da própria Daniele, que eu já citei, ela foi para Nova York e eu conheço outros profissionais que vieram e que estão indo para outros lugares. E por mais que eu hoje não me veja saindo da KPMG, o profissional que está na KPMG, que está na Deloitte, que está na Ernst, que está na UI, na Ernst, na UI e na PwC, ele é um profissional que, se ele sair da empresa e ele decidir que ele quer ir para algum lugar no mundo, é um nome que você tem no seu currículo que te abre portas em qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos que saíram de todas as 4 Big Four e que foram para outras empresas com muita facilidade, até que foram para fora do país. Isso é uma possibilidade muito presente pra gente. Muito real, né? Sim, elas abrem as portas do mundo corporativo para você totalmente. Muito legal. Viviane, e você? Nossa, eu concordo plenamente tanto com a Vanessa quanto o Bernardo. Não tenho, assim, em mente uma carreira internacional, mas assim, a Deloitte, ela proporciona também, ela tem programa de mobility, mas assim, no próprio dia a dia da Deloitte tem vários projetos que acabam demandando que você tenha esse contato recorrente, contato com diversos países, e a Deloitte tem como se fosse uma espécie de Facebook, lógico que é bem diferente, mas é uma forma de contato, e assim, você expõe lá o seu currículo, e então pessoas da Deloitte de vários países podem procurar você como profissional. Então, assim, tem uma relação, um entrosamento bem legal e te proporciona, você tem a capacidade, né? Você consegue, existe essa possibilidade caso você queira. Lógico que você precisa estar num nível mais interessante para você conseguir fazer essa transferência, não é entrando como trainee que você vai conseguir, né, fazer essa transição, mas com o desenvolvimento da sua carreira, você consegue sim fazer essa transferência. Eu acho isso bem interessante, ter a possibilidade, né? Não, é legal, vocês têm tipo você falou o Facebook, né? Você consegue fazer um networking. Sim, com pessoas da própria empresa de outros lugares, né? Se isso tiver nos planos de ir para fora. Exatamente. Se, por exemplo, algum projeto estiver precisando de algum profissional com dados muito específicos, ele consegue contato com qualquer país, entendeu? Com esse profissional que ele esteja precisando. Pô, muito bacana. Viviane, ainda com você, vamos ser mais específico agora. Você pode falar para mim um pouco sobre a sua área de atuação em específico e como é que é o seu desenvolvimento dentro da empresa até agora? O que você pode contar pra gente nessa área de analista de negócios Risk Advisory? Falei certo? Falou sim. Então, o analista de negócios, na verdade, é a primeira função que você entra na parte de consultoria em Risk Advisory. E o Risk Advisory, na verdade, funciona mais como uma consultoria, assim, sendo bem simplista, né? Funciona como uma consultoria para as empresas no apoio e análise dos riscos. Quando você entra, você é designada por um tipo de risco. O meu, por exemplo, é o risco financeiro, onde trata mais empresas do setor de tanto banco quanto a questão de seguradoras. É bem interessante e dá mais esse suporte, análise de riscos tanto de fornecedores quanto regulatório, no sentido de tanto internacionais quanto brasileiros. É uma parte que eu gosto muito mais, que é a parte mais ética também.
o risco cibernético, que hoje em dia está no ápice. E quanto à questão de desenvolvimento, assim que você entra, você já tem, pelo menos como BA, né, que a gente chama, que é o analista de negócios, você já tem 1 mês de treinamentos. Então, por mais que você... Lógico, o ideal é que você não entre cru, mas por mais que você não tenha muito conhecimento, você vai ter 1 mês de treinamento para que você consiga ter pelo menos uma percepção geral daquilo que vai ser cobrado. Então, você não entra direto para o trabalho. A gente tenta evitar a questão do on the job. Lógico que acaba acontecendo, mas a gente tenta evitar. Todo ano temos vários treinamentos, horas de treinamento, e temos também as trilhas técnicas para cada indústria a que a gente faz parte, e mesmo que a gente não faça parte, mas a gente tem interesse em estudar sobre uma indústria específica, a Deloitte tem várias plataformas de aprendizagem, como o Saba, temos acordo, né, apoio com a Harvard e LinkedIn, e temos o KX, que funciona como se fosse uma biblioteca virtual, o KX, de vários documentos, artigos internacionais, é bem bacana. Tanto o LinkedIn quanto o Harvard te proporcionam cursos bem específicos e é bem interessante. Você, por mais que você siga, como eu falei, a área de Risk Advisor, que é a minha, e você quer aprender sobre uma área que é completamente diferente, você tem essa oportunidade. Lógico que vão te cobrar o aprendizado dentro da sua área, mas não significa que você não possa procurar outros tipos de desenvolvimento. Até porque a Deloitte briga muito que você é o responsável pela sua carreira. Então, você é o profissional que você desejar, desde que você, né, siga uma trilha. Então, eu acho isso bem bacana. Então, galera, fica aí a dica para você que acha que vai parar de estudar quando se formar. Você não vai. Dentro da própria empresa existe uma outra universidade de cursos. Muito bacana. Bernardo, e você, o que você pode contar pra gente dessa área de trainee de Corporate Finance? Então, Corporate Finance fica dentro de Deal Advisory, que é a parte de consultoria da KPMG. Nós temos também Tax e Auditoria, que é de onde nasceram todas as 4 Big Four. Em Corporate Finance, eu entrei como trainee de M&A para trabalhar com fusões e aquisições, e eu entrei na época da busy season. As meninas, todo mundo que trabalha em Big Four sabe o que é a época de alta da demanda. Eu entrei em novembro na firma, dia 4 de novembro, passei 1 mês sendo treinado em São Paulo em imersão, e depois eu já cheguei na firma direto para busy season. Eu não fui alocado direto na minha área, eu fui alocado em valuation, trabalhando com valoração de ativos das mais diversas indústrias. Eu fiz 3 portos: infraestrutura, fundo de pensão, energia, varejo, madeira e celulose, tudo que você possa imaginar. É muito legal a gente ter essa questão de treinamento. Eu concordo inteiramente com a Viviane, que é constante. Por exemplo, eu não sou de auditoria, mas eu estou fazendo agora um curso de IFRS 16. E eles o tempo todo falam para você que está disponível um novo software, eles te ensinam a fazer análise de dados, ensinam tudo, tem tudo disponível. Você bota lá, nós também temos a plataforma do LinkedIn Learning, você bota o nome do que você quer, aparece um curso, te diz onde está disponível, você vai lá, faz, recebe sua certificação, você carrega certificações para fora, eles incentivam. Se você quiser tirar um CFA, eles pagam. Você estuda, faz, tira sua certificação. Bernardo, deixa eu te interromper um segundo. Só explica para os ouvintes o que é um CFA, por favor. Então, CFA é uma certificação em finanças, a mais famosa delas, eu acho, hoje, e mais importante também, que ele te certifica como profissional de finanças nas mais diversas áreas. Ele foi defendido durante aproximadamente 20 anos por Benjamin Graham, que foi um dos grandes idealizadores, e ele defendeu e conseguiu que virasse uma realidade, e hoje em dia um profissional CFA, você tem certeza de que ele é um profissional de finanças com capacidade de atuar em qualquer área de finanças necessária. É uma certificação muito completa. Obrigado. Eu não sabia, eu precisava saber, e para contar também para a galera que for ouvir não souber o que é.
Tudo bem. E em fusões e aquisições, geralmente a gente trabalha com o cliente sendo o vendedor, mas pode ser o comprador também, mas geralmente é o vendedor, e a gente elabora desde o início do teaser, que vai apresentar para o mercado a empresa sem revelar a identidade dela, até o infomemo, que é um documento completo sobre a empresa. Você passa o pente fino nela e descreve ela inteiramente para o comprador saber o que ele vai levar. E a gente vende outros serviços que são necessários também durante o processo de M&A. E o valuation, a gente valora as empresas, a gente valora elas no tempo e traz o valor delas a valor presente para te dar qual é o valor na database do ativo. E você pode fazer isso com um ativo muito simples ou com corporações gigantescas que controlam várias outras corporações e cheias de ativos intangíveis, que você tem também uma área que é responsável por calcular isso. É bem interessante a área de Corporate Finance, eu acho que vale muito a pena e é um profissional que hoje em dia é muito valorizado no mercado. Muito bom. Vanessa, e você? O que você pode contar pra gente sobre essa área de gerente de serviços financeiros e atuariais? Ó, acertei, hein? Acertou. Então, a minha área acaba sendo um pouco parecida com a área do Bernardo e da Viviane. Trabalho, né, assim, de forma bem simples, né, na parte de serviços financeiros. A gente faz atendimento com relação a essas mudanças regulatórias que surgem, e as instituições financeiras hoje em dia elas acabam necessitando muito de transformação digital. Essa área de FSO, ela também atende muito essa parte. A gente lida com as principais questões de atendimento aos órgãos regulatórios. Eu trabalho principalmente na parte de serviços atuariais, né? Que é minha formação, e eu acabei entrando na UI para atuar mais nessa área. A minha experiência maior realmente é com um projeto de auditoria atuarial, que basicamente cálculos de provisão técnica, teste de adequação de passivo, análise de nota explicativa, avaliação de benefício pós-emprego. Acaba entrando muito numa parte de seguradora, resseguradora e fundo de pensão. Mas eu também acabei, como os colegas falaram, quando você entra numa Big Four, você tem que ter em mente que você não vai ter uma rotina, que você vai atuar em projetos. Os meus colegas com certeza concordam comigo, né? Que a gente trabalha por projeto. Então, você pode pegar diversos tipos de projetos. Por isso, inclusive, que as empresas incentivam muito essa questão do estudo, de correr atrás, de estudar, de buscar material e etc. Mas com relação à minha experiência, eu entrei na UI em 2013 como trainee. Eu fiquei na UI 3 anos e acabei saindo e acabei voltando, né? Então eu sou considerada uma bumerangue. E no primeiro período que eu fiquei, né, no período de trainee até consultor 3, eu acabei pegando diversos tipos de projeto. Além de atender os projetos da minha área, que são esses projetos bem técnicos, porque os atuários acabam sendo considerados especialistas, né, porque tem essa questão mais específica. Eu acabei pegando muitos projetos com relação a suporte, área de risco e controles internos, sempre visando essa questão da mitigação dos riscos, melhora de processo, atendimento de requisito regulatório, revisão de matriz de risco e controles, fluxograma, norma. Então, uma coisa que me ajudou muito, eu acabei escolhendo fazer administração justamente por isso. Eu era atuária, estava formada, eu carregava uma base técnica muito específica e eu senti muita necessidade de ter uma base um pouco mais global da coisa. Então, o que eu sempre falo, gente, eu usei muitas coisas que eu aprendi na faculdade de administração no meu trabalho. Às vezes a gente faz uma matéria de como é que a gente monta um fluxograma? A gente fica, nossa, será que eu vou usar isso? Usa, você vai usar. Então, por exemplo, essa parte de revisão de matriz de risco eu usei muito, escrever procedimento, essa parte toda de melhoria de processo, são coisas muito importantes que a gente acaba aprendendo. Eu acabei pegando um projeto também que eu achei muito legal, que foi a revisão para certificação SOX, que é uma lei específica que vale muito a pena. Eu não tenho certeza se na faculdade de administração a gente chega a ver isso, até porque ainda estou no 6º período, mas valeu muito a pena. Então, assim, basicamente, na minha época, eu acabei pegando projetos assim.
Eu quero ressaltar um projeto que eu fiz, que foi com relação a um atendimento, a um projeto de mega evento e esporte dessa época do Rio 2016, né? Que a gente montou, fez todo. Era um cliente que estava passando por um problema, que eles estavam com total falta de compliance, era uma coisa até que saiu no jornal na época. E aí eles contrataram a UI para auxiliar. E a gente fez toda a estruturação, suporte e implementação da gestão da função de governança, risco e conformidade, ou seja, o GRC. Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Para atender esse projeto. E foi muito satisfatório, porque um ano depois essa companhia ganhou um prêmio de uma das companhias com mais adequação, com melhor compliance, então foi super satisfatório. Então, assim, basicamente, a minha experiência foi com relação a isso, porque eu acabo tendo uma experiência um pouco mais específica com relação a CPC 33, ES19, o SGAP, que são normas um pouco mais atuariais. Entendi. Eu achei muito legal você falar que você usou muitas das coisas que você aprendeu no curso de administração, porque eu ia falar isso, assim, você leu pensamentos. Eu tô escutando vocês três falando sobre as áreas de atuação de vocês e tá me vindo várias aulas na cabeça, assim. Isso é muito bacana para os alunos ouvirem, para até eles conseguirem se situar onde eles podem atuar, onde eles podem ingressar no mercado de trabalho, porque muito por conta de administração ter um leque muito grande de possibilidades, às vezes os alunos ficam um pouco perdidos aonde que eu posso atuar, como é que eu posso implementar isso aqui. Então é muito bacana vocês, numa dessas maiores empresas que existem de auditoria e consultoria, vocês conseguirem trazer de dentro da universidade para o dia a dia do trabalho. Isso é muito, muito rico, isso é muito legal. E é muito legal que você esteja falando isso para os alunos. Exatamente, João. E uma outra coisa que você me fez lembrar atualmente eu estou no cargo de gerente. E na faculdade de administração, se eu não me engano, a gente teve 3 matérias ligadas à gestão de pessoas. Bernardo pode até me ajudar, porque ele está mais na frente, né? E muitas das coisas que eu aprendi no curso, eu aplico no meu dia a dia. Principalmente com relação a o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Tem algumas empresas que acabam tendo uma fama de horários excessivos, ou de excesso de trabalho, ou de chefes que não dão suporte. Então, isso é uma coisa que a gente aprende muito na faculdade, de como não fazer assédio, como ser um chefe, como ser um líder, principalmente, porque ser chefe acaba que você ganhou a função, você já virou chefe, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Então, um conselho que se eu pudesse dar para as pessoas, eu daria. Dê valor também às aulas de gestão de pessoas. Preste atenção, se atente às normas, se atente à legislação, saiba como tratar, saiba como ser um profissional melhor, porque é sempre aquela história, antes da gente ser um profissional, nós somos seres humanos, e isso é uma coisa que a gente precisa passar para a equipe, sempre, porque uma equipe motivada é uma equipe de alta performance, é uma equipe que te traz resultados, é uma equipe que vai agregar realmente ao trabalho. Isso é uma coisa que é muito forte em mim hoje em dia, graças ao curso de administração. Muito bom. Eu vou, inclusive, fazer cor com o que você está falando e convidar vocês a escutarem o episódio com o professor Fernando Vieira, que a gente falou justamente sobre gestão de pessoas. Viviane, agora que a gente falou assim da área de atuação de cada um de vocês, e a gente já falou um pouco também das oportunidades que se abrem, né, dentro da empresa. Vocês têm alguma, assim, podem descrever alguma outra oportunidade? A gente falou muito dessa coisa de ir fazer uma carreira internacional. Mas que outras oportunidades mais terrenas aqui, na nossa realidade, vocês acham que trabalhar nessas empresas pode trazer? Viviane? Então, na verdade, você trabalhar numa Big Four, foi o que o Bernardo já até comentou, você trabalhar numa Big Four te dá um poder, né, vamos colocar assim, num currículo, um peso no currículo, que só isso já é bem legal, assim, porque muita gente fala, mas Big Four trabalha muito, Big Four pega coisas de vários tipos, você não tem um foco numa coisa só, mas é exatamente isso que a torna especial e às vezes tão concorrida. Porque quando você entra para uma Big Four, você sabe que você vai trabalhar e você sabe que você vai aprender. E você sabe que você não vai aprender uma coisa só. Foi o que a Vanessa falou também. Você acaba aprendendo um pouquinho de muita coisa e acaba sendo desejado pelas outras empresas. Então, assim, o que mais acontece quando você trabalha para uma Big Four é você ser cortejado, vamos colocar dessa forma, né? Você acaba sendo cortejado
por outras empresas. Então, assim, é bem interessante porque, além de todos os benefícios que a própria empresa te dá, como a questão de todos os treinamentos, todos os cursos, o network deles é enorme. Cada uma das empresas também tem uma gama de benefícios financeiros e até físicos, né, de saúde, de academia, essas coisas. Então, assim, além disso tudo, eles te proporcionam uma visibilidade no mercado, que é uma visibilidade diferenciada. Então, eu acho que esse é o maior ponto. Tem muitas pessoas, os amigos vão concordar, que saíram das Big Four para empresas enormes. Uma coisa que muita gente fala, mas o salário de Big Four não é tão maravilhoso assim. Uma das coisas que é pontuada por alguns colegas, eu já ouvi isso muito, assim, na faculdade. Mas quando você sai com um profissional que geralmente você é convidado para ganhar o triplo, o dobro, sabe? Então é bem interessante. E você tem a oportunidade de você sair do estado, de você conhecer pessoas novas, de você participar de projetos que você realmente vê valor. Então é bem interessante. Muito bacana. Bernardo, e você, seu LinkedIn começou a pipocar também? Como é que ficou essa história depois que você começou a trabalhar numa delas, das Big Four? Então, depois que você faz 6 meses de Big Four, começa a ser assediado. Mas assim, no dia a dia do trabalho, já teve dia de eu estar em call com um cliente e nós estarmos alguns consultores na sala e a cliente virar e falar, olha, agora eu vou fazer uma reestruturação na minha equipe, vocês não têm currículo de nenhum de vocês que vocês queiram mandar, não? Isso acontece. É assim, no dia a dia tem o assédio dos profissionais. A Vanessa sabe disso, a Viviane sabe disso. Os nossos clientes, nós formamos muitos dos profissionais que vão liderar os nossos clientes, inclusive. E a Big Four tem uma característica que eu acho que ainda não foi mencionada, que é uma curva de aprendizado vertical, e você também sobe muito rápido na carreira. Você olha a Vanessa. A Vanessa, eu não sei quantos anos a Vanessa tem, mas ela é nova. E ela tá como gerente. Isso não acontece em todos os setores, em todas as empresas. Você tem setores que são super engessados, que a pessoa demora uma vida para ser promovida. E a gente costuma dizer que um ano em Big Four são 3 anos fora. É a mesma coisa, o desenvolvimento. Então, eu acho que é um investimento na sua carreira. Se você falar, mas eu não quero carreira em auditoria, mas você não está investindo na empresa de auditoria, você está investindo em você. Você vai aprender sobre todos os setores, você vai ter uma mente que você vai ver a interação entre os diferentes setores, como funciona o mercado, você vai ter um know-how imenso, você vai ter um networking gigantesco, porque você tem contato no dia a dia com os sócios, você fala diretamente com eles. Fala com pessoas que são muito grandes no mercado e que têm um grande conhecimento e que vivem ajudando pessoas que elas viram desenvolvimento. Então, eu acho que isso é muito interessante em Big Four. Eu acho legal que quando um de vocês vai falando, o outro vai rindo porque vocês compartilham as experiências. Então eles se identificam. Vocês não estão vendo que vocês estão só escutando, mas eles vão achando graça, que vão identificando o dia a dia aqui de cada um. A Viviane falou de trabalhar muito, o Bernardo já começou a rir aqui. O Bernardo começou a falar de ser assediado por outras empresas para ir trabalhar lá, a Vanessa começou a rir aqui. Vocês só não estão me ouvindo rindo porque eu já mutei meu fone aqui. Mas Posso só falar mais uma coisinha? Pode. Pro pessoal que acha que vai trabalhar muito mesmo. Isso é uma realidade, mas você não fica ocioso na empresa. Você tá lá trabalhando e você aprende o tempo inteiro. E assim, tem época de alta e tem época de baixa. Você não vai trabalhar 14 horas por dia o ano inteiro. Vai ter uma semana que vai ter um cliente que tem urgência, que tem um prazo que a CVM te exige, que você tem que preparar aquilo e fica todo mundo da equipe 14 horas no escritório. Mas não é assim o ano inteiro. Não é uma realidade do ano inteiro. Então, acho importante que as pessoas avaliem se vale a pena elas investirem nelas, na carreira delas. Perfeito. Fala, Vanessa. Então, concordo com o que a Viviane comentou, concordo também com o Bernardo. Assim, eu acredito muito que realmente a nossa curva de aprendizado é extremamente acelerada pela oportunidade de atuar em diversos projetos, pela oportunidade de conviver com equipes diferentes. Isso é uma coisa que vale a pena reforçar. Você não vai trabalhar com as pessoas que você conhece o ano inteiro, porque surgem demandas. Às vezes é um projeto, por exemplo, esse projeto que eu atendi de SOX.
eles estavam atuando num banco. E aí, nesse banco, precisava de administrador, contador, e como a maioria dos bancos tem um setor de seguradora. E aí surgiu, poxa, preciso de alguém de seguradora, preciso de um especialista. Ah, quem pode? Vanessa. Fui para lá. Então, é uma equipe diferente. Isso é uma coisa muito, muito bom. Você adquire conhecimento, você adquire habilidade, você adquire experiência e, principalmente, você adquire resiliência, que é uma coisa fundamental para você atuar bem em qualquer profissão hoje em dia. Você aprende a trabalhar sob pressão. O Bernardo falou questão de prazo. A gente é muito comprometido com as entregas. Então, realmente acontece de trabalhar em um período... Eles chamam de busy season. A gente chama de peak. E aí é o período que a gente acaba trabalhando muito. Nos outros momentos, você acaba pegando outros projetos. Mas com relação à UI especificamente, além dessa questão que a gente falou sobre aprendizado e desenvolvimento de equipe de alta performance, visando esse serviço excepcional, vamos falar um pouco da parte financeira, que é uma parte que interessa muitas pessoas também, né? A UI, de fato, tem um salário inicial para trainee, mas trainee é um cargo que a pessoa normalmente fica 1 ano. A carreira, ela é estruturada, depende de área para área, tá? Mas normalmente você fica como trainee, você fica 2 anos ou 3 anos como consultor. Depois você fica 3 ou 4 anos como sênior, e aí você é promovido a gerente. Claro que existem pessoas que vão levar um pouco mais de tempo em cada um dos cargos, menos trainee, porque trainee já é praticamente, já nem é mais considerado promoção, né? É uma progressão agora. Então, realmente, a questão do que o Bernardo comentou, que eu sou muito nova e sou gerente hoje. Eu entrei na UI no meio da faculdade. Então, eu entrei com 20 anos. Hoje eu tenho 27. 27 não, gente, fiz 28, né? Não, tá com 27, na quarentena não contou, não. Ainda não contou, ninguém fez aniversário esse ano, não valeu. Também acho que não valeu. Fica pro ano que vem, esse ano não valeu. Mas eu fui promovida com 27, então realmente é uma carreira rápida, de certa forma. Eu talvez tenha tido essa carreira um pouco mais acelerada pelo fato de ter saído da UI e acabei voltando. Mas com relação às propostas de trabalho, realmente acontecem. Na UI, pelo menos, a política é: se você recebeu uma proposta de um cliente, você tem que comunicar formalmente ao gestor, porque você não pode mais atuar neste projeto. Mas já aconteceu comigo também, inclusive quando eu saí da UI, eu estava num projeto e no momento que eu troquei de emprego, o cliente me ligou e falou: poxa, por que você não me falou que estava querendo sair? Já aconteceu de me ligarem, de projetos que eu fiz há 2 anos atrás. Então, é uma visibilidade realmente muito boa, muito legal. Mas, principalmente para quem está começando, o meu conselho é: fique na empresa, não saia com 1 ano, 6 meses, 2 anos, espera chegar numa senioridade, porque realmente cada ano é um ano de desenvolvimento muito grande e você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo como profissional, você vai se desenvolvendo como ser humano, é realmente muito importante. E é muito legal também você atuar numa empresa que está alinhada com o seu propósito de vida. Então tem isso com relação a benefícios. A UI, por exemplo, tem Gym Pass, a gente tem uma pele, a gente tem um ticket, né? Refeição, alimentação, essa parte mais normal, né? Tem algumas mudancinhas de cargo para cargo, mas são coisas também pontuais. A UI, ela tem programa de incentivo à língua inglesa, né? Um programazinho. Mas uma coisa que eu acho muito legal, que vale a pena reforçar, é o MBA in Company. Ela oferece uma turma por ano, se eu não me engano, é a partir de sênior, que você pode aplicar, e você não paga nada. A empresa paga 100% do seu MBA. Esse MBA é oferecido por uma grande faculdade, não sei se eu posso citar agora, né? Mas dessas bem renomadas. Então, assim, são coisas que valem a pena. Tem esse programa de mobilidade. Olha, eu vou te falar, esse treinamento em Orlando também é uma coisa que chama uma atenção, né? Porque quem não quer ir para Orlando com tudo pago, ainda receber um treinamento excepcional com líderes, os melhores e maiores líderes, pessoas super reconhecidas. Então, é muito legal. Tem realmente esses benefícios que valem muito a pena. Muito bacana. E pegando esse gap que vocês 3 falaram agora,
das oportunidades, vocês meio que já descreveram características que uma pessoa que quer trabalhar dentro de uma das 4 das Big Four deve ter. Vocês falaram, assim, quem tá escutando consegue pescar uma habilidade ou outra e tal. Mas a gente tá indo para 1 hora de episódio aqui já, então eu quero propor uma dinâmica um pouco diferente. Eu queria perguntar para vocês sobre o processo seletivo e que conhecimentos e habilidades que um profissional que quer trabalhar em alguma dessas empresas deve ter. Eu tenho certeza que vocês vão concordar um com os outros. E justamente para vocês não se repetirem e vocês se complementarem, eu queria fazer um exercício de cada um falar uma habilidade que você acha necessária. E pode começar você, Bernardo, por favor. Então, eu acho que é muito importante a capacidade analítica. Isso é muito importante, eu acho que na maioria dos trabalhos dentro das Big Four, a capacidade analítica é uma coisa bem importante. Claro que há outras habilidades muito desejáveis, mas essa eu acho bem importante. E no processo seletivo, como é que você traz isso à tona? Então, o processo seletivo teve uma resolução de um case e foi essencial. O processo seletivo é prova de raciocínio lógico, as provas que todo mundo está habituado, e tinha que gravar um vídeo resolvendo uma parte de um case, esse vídeo em inglês, e quando chegou na dinâmica de grupo, era a resolução da segunda parte do case, em grupo. Então, metade do case você resolveu na sua cabeça e a outra metade você resolveu em time. E foi bem importante a capacidade analítica. E no dia a dia, eu sempre vejo. Sim, não só para o processo seletivo, né? É para estar lá dentro também. Sim. Você descrevendo, parece que a gente tá num simulador no nível hard, entendeu? Vamos no simulador de voo aqui. Agora põe chuva, agora põe raio, agora põe... Mas é legal, eu acho esses desafios bacanas. Ô, Viviane, e a habilidade que você destacaria que uma pessoa deve ter para trazer para a empresa e no processo seletivo também? Eu acho que a capacidade de adaptação, né? Porque para trabalhar isso é imprescindível e durante o processo, né, o processo seletivo, você tem várias etapas que te exigem coisas muito diferentes, né? E uma inteligência emocional também, acho que tá dentro do pacote. Então, acho que isso é imprescindível do início ao fim. Você também achou que o seu processo seletivo foi um simulador no nível hard ou foi mais suave? Eu achei, assim, eu já participei de outros e achei que, assim, foi justo, assim, foi de acordo. Lógico que teve pontos e pontos, né? Coisas mais simples e coisas um pouco mais tranquilas, mas eu achei que, assim, desde o início, eles já provocam, na parte da dinâmica em grupo, eles já começam a provocar algumas coisas de comportamento. Então, por exemplo, a questão de como que você se comporta com o seu amiguinho, eu achei isso um diferencial, assim, bem legal, porque eu já participei de outros processos seletivos e não teve essa percepção, esse cuidado tão forte e tão evidente de provocar situações, inclusive um dos temas que eles pediram pra gente falar, que eles sortearam temas assim pra cada um falar. E o meu foi a questão de aceitação mesmo de diversidade. Então eu acho bem legal. Muito bom. Vanessa, a gente já falou de capacidade analítica, adaptabilidade, e você, qual é a habilidade que você acha que tem que ter dentro desse processo seletivo e dentro da empresa? Dentro da empresa, eu vou citar 2, tá? Ética e comprometimento. Eu acho que além dos que os colegas já citaram, não tem como você trabalhar numa empresa de auditoria, consultoria, atendimento, se você não tiver ética, principalmente. A EY é uma empresa que realmente busca pessoas éticas. Então, eu acho que a natureza do trabalho que a gente elabora nas quatro Big Four, ética é fundamental e a Vanessa tem 100% de razão. Ética mantém a nossa independência, que é essencial para a natureza do nosso trabalho. Exato. Muito bom. Vou fazer coro aqui, hein? Concordo também. Galera, vocês que estão ouvindo, então anotaram. Vou resumir aqui, hein? A hora que você tiver a oportunidade de participar de um processo seletivo para qualquer uma das Big Four, o que você deve ter em mente? Capacidade analítica, adaptabilidade, comprometimento e o principal, que eu acho que foi eleito principal aqui,
ética. Então, tá aí a dica dos nossos... A gente tá falando da Big Four com esses três, com os Big Three. Vou fazer uma piada infame aqui. Mas, gente, a gente tá chegando no final do programa. Eu queria pedir para vocês fazerem considerações finais para os nossos ouvintes, os alunos lá de ADM. Pode começar você, Vanessa, que tava falando. Ok, então, gente, aproveitando essa oportunidade, nós estamos com o processo aberto. O processo seletivo ele vai de fevereiro a outubro, mas as datas de admissão elas variam de acordo com cada área, localidade. Então, entrem no site. O nosso site é beyellow.com.br. Lá tem todas as informações de como é que é o processo seletivo, quais são as etapas, o que de fato a gente busca nas nossas pessoas. Quem tiver interesse, entra lá, beyellow.com.br. Bernardo, e você? Suas considerações finais? Eu queria dar uma dica pra galera, mas não só pra Big Four, não. Se vocês vão fazer um processo, é muito importante vocês saberem os valores da empresa, como é a cultura, a história da empresa, o que eles prezam, qual é a natureza do trabalho. Porque se você não sabe cultura, se você não sabe os valores, se você não sabe o que eles fazem, o que você está indo fazer num processo? Tem pessoas que fazem 50 processos ao mesmo tempo e não passam para nenhum. Tem pessoas que escolhem fazer 2, 3 e passam. Eu conheço pessoas que fazem 2, 3 processos só, escolhem para fazer no ano e passam para os 3. Porque são pessoas comprometidas com o trabalho e não tipo, eu vou passar num processo. Não, eu quero aquela vaga por esse motivo e eu quero fazer parte daquela empresa. O pessoal do RH, eles sabem quem está comprometido com o tipo do trabalho. Eles não querem mais um candidato. Eles querem um candidato que queira estar naquele lugar. São muitos candidatos por vaga. No meu processo, acho que foram 700 e poucos candidatos. E, assim, no meio de 700 pessoas, para você se destacar, no mínimo você tem que saber por que você está aplicando. Eu acho isso muito importante. Muito legal essa mensagem, viu, gente? A gente está falando sempre de se aprimorar, de estudar e enfim, de se instrumentalizar para o mercado de trabalho, e uma parte muito importante desse processo de instrumentalização é você conhecer o local o qual você almeja trabalhar. Óbvio que você não tem que chegar lá sabendo exatamente o que você vai ter que fazer, você não vai ser expert naquilo. Como os nossos 3 colegas aqui já descreveram, você vai ter que aprender o seu ofício na prática, mas é fundamental isso que o Bernardo falou, de você se identificar com a empresa que você está trabalhando e saber aonde você está almejando entrar. Viviane, e você, suas considerações finais, por favor? Eu concordo muito com o que o Bernardo falou e eu acrescento só uma observação, que por mais que a gente tenha falado aqui que Big Four tem picos e que trabalha muito, não é para as pessoas ficarem assustadas, porque dependendo do projeto, você pode acabar passando anos sem você ficar às 14 horas, como o Bernardo falou, por conta de um pico, porque como a Big Four, ela te traz vários tipos de projetos, vários tipos de functions diferentes. Então, assim, não se assustem quando a gente fala trabalha muito, trabalha. Mas não necessariamente você vai ter a sensação de, estou sendo, estou sobrecarregado. E, assim, desmistificar mesmo, porque é mais uma escola, por mais que passem por situações, não necessariamente todo mundo vai passar por tudo que a gente é conhecida. A gente é conhecida por trabalhar demais, por passar das horas, mas na verdade é uma coisa que as Big Four, elas tentam já reduzir isso e controlar. Então isso não é mais uma realidade assim, do jeito que era há um tempo atrás. Então, se é isso que você busca, eu acho que tem que batalhar mesmo e, assim, estudar. Não adianta achar que porque conseguiu entrar, tá tudo bem. Não é, porque a rotatividade também é muito alta. Então, você precisa estar sempre buscando mais. Como o Bernardo falou, não só buscando para poder entrar a respeito da empresa, mas cada projeto novo que você entra, você tem que buscar entender sobre o seu cliente. Porque são clientes novos, então você precisa entender o cliente que você está indo. Então esse estudo é sempre contínuo. E é isso. Obrigada. Muito bom. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Vocês 3 jogaram uma luz num tema que é de suma importância e interesse dos alunos. A Big Four, as empresas que fazem parte da Big Four estão sempre ali estão sempre sobrevoando os projetos e planos de qualquer aluno de administração. Então, eu acho que esse episódio aqui ele é muito importante. E aí eu queria agradecer vocês 3 pela a vivência que vocês contaram.
pelas dicas que vocês deram, enfim, por participarem, simplesmente por toparem participar. Isso é para os nossos colegas, alunos de administração. Foi muito bacana, de verdade. Eu mesmo aprendi muito sobre esse universo que, às vezes, como a Viviane falou, soa meio assustador, mas a gente está aqui justamente para desmistificar. E é isso, galera. Eu conversei com Viviane da Silva Ribeiro, Vanessa Lima e Bernardo Rezende Estefá. São 3 alunos de administração que fazem parte da Big Four. Galera, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. E é isso aí, turma. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...